Olá, Maria Clara, minha primeira telespectadora de hoje à noite. Muito bem, muito bem. Tá ouvindo bem aí? O som tá bom? Como é que tá aí, filha? Minha amiga, Wendy, a Rosana. Vou esperar aqui a minha entrevistada entrar para a gente começar a falar sobre o coronavírus, né? Eu vou fazer essas entrevistas nesse período por meio do Instagram. A Rosana, beijo para você, Rosana. Estou esperando a entrevistada entrar por aqui. Vamos ver. Guardando aqui. Obrigada, Rosana. Minha prima, Leocleide, ó, audiência. Tá bom o áudio, filha? Estou esperando a entrevistada entrar. A entrevistada de hoje vai ser a professora da Universidade Federal de Berlândia, do curso de Medicina, a professora Letícia Felice. Ela tem doutorado em imunologia. Estou aguardando agora ela entrar para a gente poder começar o nosso bate-papo. Ontem eu tentei fazer uma entrevista sobre o trabalho home office, também com uma professora da universidade, a professora Luciana, que foi minha professora de mestrado. E infelizmente o Instagram estava lotado, não tive como fazer essa entrevista. Eu acredito que tenha sido algum problema técnico do Instagram, tendo em vista o grande número de pessoas fazendo lives, né? Então agora vamos ver, hoje vai dar certo, sim, tenho certeza. Sou brasileira, não desisto. Olha lá, tenho audiência do genro também, muito bem, Thiago, tem que agradar a sogra. E aí, Rosana, como estamos de quarentena aí em São Paulo? Tudo ok? Está dentro de casa? Wendy, como que tá aí no Pernambuco a quarentena? Tá de molho? E aí, galerinha? Aguardando então a entrevistada para podermos falar com ela a respeito desse momento que nós estamos atravessando. Eu marquei com ela 6h30. Estou entrando antes do período, que é justamente para que eu não tenha aquele problema de ontem, novamente, né? O Indy está em casa, muito bem. Maria, minha chefa, minha eterna chefa, me acompanhando também. Que bacana, a Faiga, olha só, estamos com audiência lá em Sorocaba. São Caetano está tranquilo, né, Rosana? A gente está vivendo um momento tão interessante. Eu saí para ir ao supermercado ontem e percebi o quanto as pessoas estão assustadas, né? Um olha para o outro como se o outro fosse contaminá-lo e todo mundo olhando, todo mundo usando luva, usando máscara e eu não estava nem com luva nem com máscara, fiquei me sentindo o patinho feio do supermercado, viu? Foi uma situação bem crítica ontem. E aí eu vi o quanto as pessoas estão assustadas, todo mundo passando uma longe da outra para não ter contato nenhum. E eu nunca vi, eu tenho 54 anos de idade e nunca tinha vivido uma situação tão tensa. Conheço pessoas assim que já estão passando por problemas de pânico, em função do volume de informações que estão recebendo por WhatsApp, muito fake, né? E realmente, o Indy está parecendo um pesadelo. Eu fico vendo aquela cena de filmes, sabe aqueles filmes bíblicos, onde as pessoas estão... que você vê aquela onda passando, né? E aquela pessoa que não tem um símbolo na porta, é como se entrasse ali a catástrofe. Eu estou assim, tá parecendo essa imagem que vem sempre à minha cabeça. Mas eu acredito que daqui a uns dias a gente vai passar por tudo isso e tudo isso vai ser uma lembrança, né? Infelizmente triste para aqueles que perderam seus entes queridos, mas eu acredito muito que isso tudo vai passar e vai deixar
algumas histórias para a gente, né? A gente vai ficar mais fortalecido, mais junto da família, aquela coisa de conversar, de dar o bom dia, de ter o cuidado com o outro, isso tudo vai ficar. Oi, Wesley, não começou ainda não. Eu tô pegando o canal aqui ao vivo para eu não perder como ontem, né? Que eu demorei a entrar e daí eu fiquei para trás, perdi, inclusive. Mas eu tô esperando a entrevistada entrar, marquei com ela 6h30 para que a gente possa começar o bate-papo com ela. A professora Letícia ela tem doutorado em imunologia e eu acredito, aliás, eu tenho certeza que ela tem muito a acrescentar para a gente nesse bate-papo, viu? Fiquem aí e vamos aguardar a professora entrar. Enquanto isso, vamos falando, Wesley. E aí? E aí, Wesley, como é que você está de quarentena? Elcio, meu colega Elcio, fã do César e Paulinho, com certeza, Elcio, a gente tem que se prevenir, sim, sem entrar em pânico, tentar levar isso, né, com muita fé, com muita certeza de que tudo vai mudar, vai melhorar, isso eu tenho certeza plena. Não está sendo fácil para ninguém, até porque é uma situação nova, né, e a gente não sabe como administrar. Eu acredito que nem as equipes médicas estão sabendo como administrar isso tudo, porque é tudo muito novo, né? Ninguém está sabendo de que forma se portar. Tá muitas pessoas assustadas, como eu disse aqui agora há pouco, né? Eu conheço pessoas que ontem, por exemplo, foram, né, pedir ajuda médica porque está com um síndrome de pânico já, assustado. Então, tá tudo muito, muito difícil. Mas a gente vai contornar, tenho certeza disso, que a gente vai contornar. Aguardando aqui, então, a presença da professora Letícia Felice, professora da universidade. Vamos ver aqui, né, se eu já não vou levar o bolo. Ontem eu não levei bolo não, gente. Ontem a professora estava a posto, a professora Luciana Cesarino, que ia falar para a gente sobre o trabalho home office, que é um assunto que já existe, né, esse tipo de trabalho há muito tempo. Muitas pessoas trabalham em casa. Meu genro trabalha em casa, por exemplo, o Tiago. E a Andréia, minha irmã, lá de Congonhas do Campo. A Letícia, a pessoa incrível que eu conheci da viagem que eu fiz a Portugal, estudante de arquitetura, estava fazendo intercâmbio. Eu a conheci em Coimbra, mas ela estava em Lisboa fazendo intercâmbio e a gente se encontrou em Coimbra durante um passeio. Pessoa incrível, menina de futuro, Letícia. Obrigada aí pela presença. Marco Antônio, a minha irmã, cadê minha filhada lá? Só nada, Letícia. A Letícia falava assim, eu vou te apresentar para minha mãe, para ela aprender a fazer mutilão também. Olha, tem que conhecer sua mãe, Letícia. Qualquer dia eu vou a Salvador. A Rosana, Rosana, que legal, você está trabalhando home office. E aí, tá dando certo? Como é que está sendo a experiência? Eu percebo assim que a gente tem muito que aprender ainda com a questão do home office, né? Gente, meu cabelo está todo estrambelhado, isso é quarentena, faz parte do processo. Nani, linda, gente, que prazer. A Nani lá de Florianópolis aqui no meu Instagram, ao vivo. Aí, Nani, tô aqui esperando a entrevistada para a gente falar sobre o coronavírus, esperando a professora, vamos ver. Então, Rosana, na universidade, eu trabalho na universidade, nós estamos também trabalhando no home office, eu percebo assim uma integração muito grande da equipe, né? A coordenação está sendo muito bacana e está dando tudo certo, todo mundo muito integrado, fazendo a sua parte. Eu estou achando assim fantástico, né? Também te amo, Naninha. A gente vai se encontrar no final do ano, né? Ou antes, né? Sim, exatamente, Rosana. Olha, eu estava lendo algumas matérias ontem com relação ao home office. A gente precisa, sim, ter um computador legal, uma internet boa, um celular bom. E aí a gente precisa.
lá, professora Letícia, nossa entrevistada. Ô, professora, vamos lá. Me aceita aí na solicitação para a gente começar a conversar. Nani, você que é a nossa inspiração. Você é uma pessoa fantástica. Admiro demais a sua propriedade de mudança, sabe? E com uma docilidade tão bacana que você faz isso tudo. Estava lá em Porto Alegre, decidiu ir para Floripa com toda a família, com seu esposo. Foi muito bacana isso. A Pati, você tá sumida do nosso grupão, viu? Das Mamães Odins. As suas mensagens são maravilhosas. E eu tô sentindo falta. Professora Letícia, vamos lá. Aí, agora a professora entrando. Tem? Aguardando você, professora, para a gente começar. Aí, que linda! Letícia, muito linda, sempre muito animada. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui comigo, né? De estar colaborando com esse cantinho aqui, da gente estar conversando. Sua presença é fantástica. Será um prazer. Vamos ver o que eu vou poder ajudar, o que eu posso esclarecer para vocês, né? Mas vai ser um prazer, sim. Então, professora, olha só, eu estava comentando com todo mundo que está todo mundo, minha prima Valdeci, lá do Recife, está online, a família, a Ana, minha amiga do Rio Grande do Norte, de vez em quando eu vou colocar algumas coisas assim, viu, professora, agradecer. Então, eu estava colocando para os meus colegas aqui que está tudo muito novo, inclusive para a própria equipe da área de saúde. Eu quero apresentar primeiro, então, a professora Letícia, a professora, ela é da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, ela tem doutorado em imunologia, não é isso, professora, pela USP. É um prazer muito grande tê-la aqui. Fico muito lisonjeada da sua presença, da sua humildade em estar participando aqui comigo, viu? Muito obrigada mesmo. Então, professora, a gente tem falado muito de forma de prevenção, a gente que é leigo, né? Evitando a transmissão por meio do uso do álcool, por meio da máscara, por meio de luva. Nós estamos falando disso, mas será que nós estamos realmente fazendo isso? Por exemplo, eu fui ao supermercado ontem, eu não adotei nada disso. E eu cheguei lá, eu me senti o patinho feio da história. Eu estava sem máscara, eu estava sem luva, e tinha muita gente adotando isso tudo. E aí, professora, isso ajuda, isso resolve, isso ameniza a transmissão? Na verdade, Eliane, boa noite a todos. Obrigada pelo convite mais uma vez. Qualquer tipo de doença infecto-contagiosa, os princípios básicos de higiene são necessários para que a gente consiga atingir uma prevenção ou mesmo restringir, né, o processo de contaminação. E com isso, sim, a lavagem das mãos é fundamental, né? A partir do momento que você saia, que você entra em contato com objetos, maçanetas, superfícies, isso tudo é muito importante. Existem algumas metodologias que estão sendo difundidas que são um tanto quanto controversas, principalmente em relação à questão da máscara. A máscara ela é importante para quem está apresentando sintomatologia, seja de uma gripe comum, seja efetivamente do Covid. Então, para quem não tem nenhum tipo de sintoma, para quem não tem nenhum tipo de infecção aparente, não existe necessidade, porque ela vai ser, ela funciona como uma barreira, né? Mas a partir do momento que você está usando e outra pessoa está infectada e conversando com você, as partículas que são geradas durante esse processo de fala e ao mesmo tempo enfim, né, de espirro, de tosse, isso pode atingir a sua pele, o seu olho, o seu nariz, e com isso você ser contaminada mesmo usando uma máscara. Então, assim, a máscara ela é restrita para aquelas pessoas que estão com sintoma. Professora, eu estou percebendo o comportamento de muito pânico da população. Conheço pessoas assim que já foram para a unidade de saúde, diagnosticadas, inclusive com síndrome de pânico em função disso tudo que está acontecendo. Isso vai ser um comportamento? Isso é natural? Diante de uma situação como essa? Esse pânico, ele veio
gerado realmente por um excesso de informações desencontradas. Mas, sem dúvida alguma, de uma certa maneira, ele é necessário para que as pessoas tenham um princípio fundamental, que é a questão de restrição de convivência. Essa restrição, ela é fundamental nesse momento para que a gente evite esse processo de infectividade que é nato desse vírus. Ou seja, né, é um vírus que, apesar da mortalidade, entre aspas, né, ele ser baixo, 3,6%, 4%, ele é extremamente infectivo, ele é extremamente contagiante. E a partir do momento que você carregue isso com você e entre em contato com pessoas ditas do grupo de risco, isso sim pode ser sério. E a partir daí, a grande preocupação de qualquer sistema de saúde é justamente o colapso em relação ao atendimento desses pacientes. Então, se todo mundo adoecer de uma vez, nós não vamos ter condições de atender essas pessoas, independente dele ser rico ou pobre. E é essa a grande preocupação. Entendeu? Então, o pânico está relacionado muito mais em advertir e, ao mesmo tempo, exigir a atenção das pessoas para essa época, que é uma época realmente preocupante. O que a gente não pode internalizar isso tudo para que a gente depois saia sem o coronavírus, mas também com uma doença psíquica, né, professora? Adquirir uma outra doença, não é? A preocupação da gente estar mentalmente estáveis, mentalmente equilibrados é fundamental, sem dúvida. E por isso tem vários tipos de atividade, seja na internet, e mesmo essa questão da convivência familiar que a gente tem que tirar como proveito nesse momento de crise, né? Olha, só para quem está entrando agora, a professora Letícia Felice, né, professora? É Felice seu sobrenome, né? É professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia e, gentilmente, está conversando com a gente hoje a respeito do coronavírus. Ela tem doutorado em imunologia. Caso vocês queiram fazer pergunta, por favor, façam perguntas também. Nos ajudem nesse momento aí. Muitas pessoas que contraíram a doença, que tem o diagnóstico, que o exame deu positivo, pode contrair novamente, professora? Ela pode ter uma recidiva? Eliane, essa é uma pergunta que até agora a gente não tem como ser conclusivo nesse sentido, justamente porque é uma doença que começou agora e que nós estamos em fase de conhecimento. Se a gente pensar do ponto de vista imunológico, né, teoricamente, essa reinfecção, ela não deveria acontecer, já que o nosso organismo, em contato com esse vírus, ele vai desenvolver a formação de anticorpos, né? Ele tem essa capacidade, e que, na verdade, é o princípio da vacina, cara, né? A gente tem que ter essa atividade imunológica para que eu possa ter a produção de vacinas também. Se nós não tivermos esse reconhecimento, nada disso vai fazer sentido. Então, infelizmente, é uma pergunta que, a princípio, a gente não pode ter certeza em relação à resposta. A gente vai ter uma ideia em relação ao comportamento, em relação aos outros vírus, né? Mas, a princípio, não. Apesar de ter sido relatado um caso no Japão e um caso na China, tá? De possível reinfecção, mas a gente não sabe até que ponto que isso é verdadeiro. Se, na verdade, foi a doença que não foi completamente curada e, a partir daí, eu tive um restabelecimento viral, né, uma reativação viral, ou se houve algum problema em termos, inclusive, de diagnóstico inicial. Isso também pode ter acontecido. Tá? Então, não tem uma resposta para essa sua pergunta ainda. Professora, a pergunta da Nani, a Nani é lá de Florianópolis, é gaúcha, mora em Florianópolis, ela tem restrição alimentar, bronquite e já teve 3 pneumonias. Ela entra no grupo de risco? Sim, Nani. Cuidado, fica quietinha, fica reclusa, sim, você está no grupo de risco. Tá? Então, qualquer tipo de fragilidade respiratória, dentre outras condições, a gente tem um certo cuidado, uma certa, enfim, dedicação maior a essa reclusão. Queria agradecer também a participação do Alexandre. O Alexandre é um amigo que mora em Paris
Inclusive, ele é um chefe de cozinha lá, tem restaurante em Paris, uma pessoa fantástica de Uberlândia, chegou lá e está bombando. Queria agradecer também a Roberta do Rio de Janeiro. E Roberta, beijo para você. Professora, o paciente é curado, vai para casa. Corre-se o risco ainda dele transmitir a doença para quem está perto dele? É uma pergunta que está bastante relacionada com a primeira. A partir do momento que ele ainda apresentar, né, alguns sinais da doença, principalmente relativo a secreções, pode ser que eu ainda tenha uma quantidade de vírus nessas secreções, e a partir daí ele poderia ser infectivo também. Mas daí a necessidade da quarentena, né, pós-infecção, ou seja, aqueles 14 dias para que eu possa zerar essa condição no organismo do paciente. Olha só a presença do meu filho. Ok, então também é algo que ainda, como é tudo muito novo, não é, professora? A gente ainda tem que guardar esse período de quarentena até para se precaver. Muito legal. Beijo para o meu filho João Vitor, que está aí assistindo a gente lá da AFA, Academia da Força Aérea. Professora, olha só, a senhora também é presidente da Comissão Interna de Biossegurança da UFO, não é isso? Muda algo em relação a protocolo de segurança das pesquisas, por exemplo, quando surge um vírus novo como esse? Todo e qualquer tipo de infecção são classificados de acordo com seu grau de infectividade, ao mesmo tempo do seu grau de agressividade. Esse vírus, ele entra no que a gente chama de classe 3 de nível de biossegurança, né, para manipulação genômica, e classe 2 para utilização de partículas virais. Então, é um protocolo que ele é mantido em relação aos outros vírus nesse mesmo nível de biossegurança. Ou seja, né, a questão realmente da preocupação em relação à manipulação e à estrutura para isso. Não é qualquer laboratório que pode manusear e nem, ao mesmo tempo, trabalhar com esse tipo de material, não. Professora, agora uma perguntinha básica aí, lá que eu tinha que ter feito lá atrás. O coronavírus é novo, é conhecido, o coronavírus é o vírus e o COVID-19 é a doença. Como que a gente faz essas referências? Isso. O coronavírus é um grupo de vírus. Na verdade, eu tenho, se não me engano, 7 cepas, né? Que foram originalmente identificados em animais e que foram infectadas em humanos. Então, são 7. E é uma mutação. Não se sabe especificamente qual foi a origem específica do nosso coronavírus, né? Deixa eu só arrumar isso aqui. O nosso coronavírus relativo à doença Covid-19, mas o fato é que ele é uma mutação inicial de um vírus animal, tá? Não se sabe se foi originado a partir de cobra, morcego, tá? Mas ele é uma mutação e existem outros dessa mesma espécie, dessa mesma família. E com relação ao nome da doença é? Covid-19. Covid-19. Covid-19, ok. Eu queria que vocês ajudassem, pessoal. Façam pergunta, aproveitem a doutora Letícia, que está aqui nos ajudando nesse momento. Professora, de acordo com o boletim hoje do Ministério da Saúde, essas informações eu peguei no site do Ministério da Saúde, o número de infectados, de casos confirmados de coronavírus no Brasil com Covid-19 chega a 2.201, né? Essas informações, como eu falei há pouco, do Ministério da Saúde. Até o momento, registradas 46 mortes, né? Sendo 40 no estado de São Paulo e 6 no Rio de Janeiro. Em Uberlândia, de acordo com o boletim que eu acessei ontem da prefeitura, eram 2 mortes, só que não confirmadas por meio de exames, né? O processo para identificação da causa-morte é demorado? Na verdade, assim, ele vai utilizar o mesmo princípio do vivo, ou seja, ele vai coletar secreções daquele indivíduo, né, que faleceu. E para isso eu dependo de testes, de kits disponíveis e, ao mesmo tempo, a disponibilidade dos laboratórios, que estão, sem dúvida alguma, saturados em relação ao grande número, né? E por isso a demora. A demora está só
nesse sentido, ou seja, da disponibilidade de kit e, ao mesmo tempo, do tempo que o laboratório vai processar esse material. Professora, eu não quero entrar em nenhum aspecto, eu não quero entrar no aspecto político da coisa, mas eu não posso deixar de perguntar para a senhora com relação ao pronunciamento de ontem do presidente, né? Que deu a entender, não ficou muito claro, da questão das pessoas voltarem às atividades e deixar em quarentena aquelas que são de risco. O que a senhora acha, enquanto alguém da área de saúde, com relação a essa posição? Eu entendo a fala do nosso presidente no sentido da preocupação com a economia. Por outro lado, é uma fala que foi bastante precipitada, sim, sem dúvida alguma. Não é uma gripezinha. Não é uma gripezinha. Principalmente em se tratando de pessoas com condições de comorbidade. Tá? Então, na verdade, nós temos vários níveis de sintomatologia, né? Algumas pessoas que têm aquela sintomatologia leve, que está relacionado realmente com coriza, com dor no corpo, mas cerca de 30% desse grupo apresenta já pneumonia. Já pneumonia. E nós temos aquele grupo com sintomatologia grave, né? E a partir daí, dessa internação, que, como eu falei, se realmente nós tivermos uma infecção massiva, como é o caso, por exemplo, da Itália, nós não temos uma estrutura para poder atender esse pessoal. Então, é uma situação muito complicada, porque a gente precisa pensar em termos de economia, mas hoje existe uma realidade muito premente, muito séria, né, que exige nossa atenção, sim. Então, são medidas que elas têm que ser mantidas por um tempo ainda. A senhora falou há pouco da questão de estrutura. Aqui em Uberlândia, inclusive, nós temos um grupo de empresários, de autoridades, que estão fazendo uma campanha todos juntos por Uberlândia para melhorar, para melhoria na estrutura de atendimento do Hospital de Clínicas, que é referência em atendimento na região. Só para reforçar isso que a senhora colocou. A Roberta, ela está perguntando se quem ainda sofre com as sequelas da chikungunya está mais suscetível às complicações decorrentes do coronavírus. Roberta, todas as comorbidades podem levar ao agravamento dessa condição, principalmente comorbidades relativas ao sistema respiratório. Tá? Mas hipertensão, diabetes, todas essas pessoas, elas entram num grupo de risco, num grupo de, né, que a gente tem que ter uma atenção melhor, sim. Professora, a Jéssica Ávila está perguntando se existem laboratórios brasileiros que estão pesquisando uma potencial vacina para a doença. A senhora tem conhecimento com relação a isso? Ela já recebeu o genoma desse vírus, já tem, acho que desde início de fevereiro, se eu não me engano. Só que o processo de produção de uma vacina não é simples. Depende de vários protocolos, de várias etapas, né? Animais, in vitro, até chegar no ser humano. Se todos esses protocolos forem, vamos falar assim, relevados nesse momento por conta da urgência, ainda assim, nós demoramos cerca de 1 ano e meio para essa produção. Mas, com toda certeza, além da Fiocruz, nós temos outros laboratórios que já estão se empenhando nesse processo inicial, sim. Eu estou achando fantástica, professora, a atuação dos nossos pesquisadores. Eu estou achando, assim, é um momento bacana para a gente mostrar o que nós estamos fazendo de pesquisa nos nossos laboratórios, o que a ciência está produzindo dentro das universidades também. Então, está sendo um momento bonito nesse aspecto, né? Todo mundo junto em prol de resolver esse problema que está atingindo o mundo todo, e a gente tem nomes, né, brasileiros que estão aí se destacando em função desse momento pelo trabalho que executa. E é bom para a gente mostrar também o quanto a nossa pesquisa é importante, não é, professora? E como ela não é valorizada, né? Porque mesmo diante de todas essas condições, tem uma medida agora do MEC cortando a maior parte das bolsas de mestrado e doutorado, e aí a gente fica pensando assim, o que acontece, né? Assim,
infelizmente, a revolta em relação ao nosso trabalho, a essa falta de valorização, enfim, eu fico muito triste com isso, sem dúvida. Pois é. E quem sabe nesse momento agora a gente mostrando o trabalho, mostrando o que está sendo feito, né, haja alguma mudança, né, professora? Agora vamos a mais uma pergunta, dessa vez da Rosana. A medicação durante a quarentena da pessoa contaminada deve ser somente água e dipirona e Tilenol? Se esse paciente ele tem sintomatologia leve, né? Então, sintomatologia que não venha a entrar naquela condição da síndrome gripal, né, que a gente chama, que é a falta de ar, que é aquela condição que necessita, que dependa realmente de um aporte de oxigênio, ou mesmo até intubação, ela pode ficar em casa, né? E a partir daí controlando, sim, os sintomas, porque até então nós não temos um medicamento que seja efetivo contra, né, o Covid-19. Tem alguns em teste ainda, mas são resultados muito preliminares. Então, o que se trata são os sintomas. E no caso mais grave, como eu disse para você, né, eu necessito realmente de uma condição hospitalar para poder fornecer a esse paciente um suporte básico de vida. Está se falando muito da questão do medicamento da malária, né, professora? Mas como a senhora colocou, ainda não é nada definitivo, né? Ainda não é nada que possa falar de fato, né? Nós temos alguns trabalhos na Itália, né, onde foi zerado a carga viral nos pacientes tratados com a hidroxicloroquina associado com a azitromicina. Mas são 6, 2 casos num contexto aí de quantos? Né? 413 mil casos no mundo. Então, é muito pouco, é muito preliminar para que a gente possa também sair, né, utilizando isso como um protocolo geral. Professora, durante a formação de vocês na área de imunologia, vocês veem algo do contexto histórico no que diz respeito a essas transmissões de doenças, a como que foi a postura de determinadas populações acerca desses surtos que aconteceram no decorrer da nossa história? A princípio, os surtos vêm sempre decorrentes, né, de condições específicas relacionadas com ou questões alimentares, mas principalmente de higiene, né? E com toda certeza a aglomeração ela favorece essa disseminação. Então, isso que a gente está tentando limitar, né, é uma coisa que é preconizada em qualquer tipo de processo infeccioso. Eu achei interessante, esses dias eu estava lendo a respeito de um depoimento de uma pessoa que viveu na época da gripe espanhola, né? Bastante velhinha já, 1919, mas ela falando que na época era uma luta assim, glória, porque na verdade eles não sabiam nem com que eles estavam lutando. Não tinha ainda essa identificação do que era um vírus, por exemplo. Né? Mas o fato que o princípio, até eu coloquei hoje no meu Instagram, né, uma imagem de um álbum de retratos da época, e todo mundo com máscara. Inclusive o gatinho da família. Então, tinha um porta-retrato, uma foto de porta-retrato, onde todos estavam com máscara. Ou seja, eles já observaram que o fato de eu ter secreções, aquilo dali provavelmente era um meio de contágio. Tá? Então, desde sempre foi assim. Professor, uma dúvida que eu tenho, não sei se a senhora poderia me responder. Os animais não contraem o coronavírus, não transmitem? Existe uma classe de coronavírus que são próprios dos animais sem que haja um parasitismo, sem que haja uma morbidade relativa à existência desse coronavírus. Então, na verdade, foi o foco inicial. Como eu falei, a partir de uma modificação de alguma maneira foi transmitido para o homem, tá? Mas o fato é que o nosso coronavírus agora, né, ele ainda não tem nada que mostre essa infecção do homem para o homem, tá? Mas o fato, uma coisa básica tem que ser mantida, ou seja, lavagem de mãos assim que a gente pegar esse animal, tá? Porque na superfície está provado que esse vírus ele pode sobreviver
de horas até alguns dias, né? Então, a partir do momento que há essa contaminação de alguma maneira, daí que a gente manipule esse animal, faça carinho, vinha, né? E entremos em contato com isso, pode acontecer pela superfície, sim. Não pelo animal. Professora, só vou acalmar aqui o meu Frederico, que é o meu animal que eu tenho aqui em casa. Ele não late, ele é quieto, mas agora ele agora disparou latir. Não sei o que está acontecendo com esse aqui, o Frederico, ó. A minha pergunta é por isso também, que a gente preocupa, né? A gente que tem animal em casa, preocupa. Eu gostaria de agradecer a participação, né, também do Gabriel, da Adriana Quintanilha, minha amiga lá do Rio de Janeiro, do meu irmão Marco Moreira, né? Obrigada aí pela audiência, família. Da Tânia, né? A Tânia mora em São Paulo, muita gente. Mais alguém com alguma pergunta? Professora, a senhora teria do Tiago, o Tiago mora lá em Salvador, está participando. Algo assim que a senhora gostaria de chamar a atenção nesse momento, né, para as pessoas que estão nos vendo agora, que a senhora acha importante ressaltar? Eu gostaria sempre de chamar a atenção, gente, que, na verdade, a internet ela também funciona como uma rede infecciosa. Então, informações que aparecem, nem sempre elas são verdadeiras. E a partir daí, muita gente utiliza aquilo de maneira, né, à sua conveniência, e isso vai sendo disseminado, virando literalmente uma pandemia também, tá? Então, que vocês tomem cuidado com o que está sendo recebido por vocês, né? Sempre busquem fontes seguras. A Organização Mundial de Saúde está aberta, o Ministério da Saúde está aí também sempre nos informando, sempre trazendo atualização a respeito dessas condições. Nós temos algumas sociedades, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Infectologia, que também é bastante aberta, né, no sentido de informar, tá? Então, busquem fontes seguras para que vocês tenham, mais uma vez, essa saúde mental que nós falamos no início. Porque isso, nesse momento de reclusão, nesse momento onde a gente sempre precisa de férias, a gente sempre está querendo ficar em casa, mas quando a gente fica de maneira obrigatória, não é fácil, né? E a partir daí, uma coisa que sempre tem que ser falada, medidas de higiene. Se não tem álcool, lava a mão, sabonete, ele é muito eficiente, não precisa de álcool na maioria das vezes. O álcool é uma facilidade quando a gente está na rua que a gente não tem uma pia, tá? Então, lá de fora, a gente, né, carregando um álcool gel ou mesmo álcool líquido, sempre 70%, tá, gente? As outras concentrações não são tão efetivas assim, mas ele é fácil em termos de transporte, mas nada substitui água e sabão. Bem lavado é o suficiente. E outra coisa, professora, que eu acho interessante é que eu já entrevistei um profissional da área de queimados do Hospital de Clínicas, falando do cuidado que a gente tem que ter também no manuseio do álcool líquido, né? Então, nesse momento, as pessoas têm que ter muito cuidado porque o álcool, a gente sabe que esse percentual dele, muito elevado, ele é extremamente inflamável, né? Então, só um alerta aí para as pessoas, né, nesse momento. Professora, queria agradecer também a presença do professor, o doutor Faleiros, que está assistindo aqui a nossa live. Doces Mania, Doces Maria. Doces Maria. Oi? Cortou. Que está aqui. Sim, ele está aqui na live. Agora é desembargador, né? Doutor Faleiros é desembargador, não é? Era juiz aqui em Uberlândia. E eu queria, então, agradecer a sua participação. Temos mais alguma pergunta? Aproveitar a participação aqui da professora. Alguma outra pergunta, galerinha? A professora Letícia, eu gostaria imensamente de agradecer a sua participação aqui no nosso bate-papo. Foi extremamente bacana, esclareceu muito, fico muito feliz. Doces Maria, Thaís, beijo Thaís, para você da Doces Maria, muito legal, Lorena Santos também, agradecer então a sua participação aqui e fico aberta à disposição caso a senhora queira divulgar algo no que diz respeito a qualquer outro assunto que seja importante para a comunidade. Eu, como jornalista, o meu papel é esse de informar e de informar por meio de pessoas corretas, de pesquisadores, de pessoas que tenham
que dominem de fato aquele tema, até para a gente não continuar passando tantas informações equivocadas, né, professora? Que Com isso é que certeza. o nosso jornalismo está sofrendo tanto com informação equivocada, então eu quero, sempre que eu puder, trazer pessoas como a senhora aqui, pesquisador, doutor, para a gente estar podendo falar, pessoas que tenham domínio sobre aquilo que de fato falam, que falem, né, com propriedade. Muito obrigada mais uma vez, viu? Liane, foi um prazer. E assim, sempre que vocês precisarem também, eu estou à disposição, qualquer coisa. E se eu, né, puder ajudar, podem contar comigo sempre. Obrigada, pessoal, pela presença e pelas perguntas também. E se alguém quiser perguntar mais alguma coisa no direct, eu estou à disposição também, tá? Abraço, boa noite para todas. Beijo, beijo.